Rogério, a blindagem, ela, de certa forma, ela impacta na dinâmica do carro. É um peso ali que é agregado com o processo. E eu tenho uma curiosidade em relação a você que tem muito conhecimento nessa parte de engenharia. Como é que fica a dinâmica do carro? É feito algum tipo de ajustes na suspensão, em todo o conjunto? Como é que é isso? Sim, ele demanda de alguns ajustes, em alguns casos mais do que em outros, mas os critérios para esses ajustes nem sempre são seguidos, porque eles são complexos, né? Que é uma área da engenharia automotiva, que se chama dinâmica veicular. Então, quando você pega um carro blindado, vou dar um exemplo aqui. Aí o carro ficou baixo, um pouquinho baixo, né? Raspou na garagem lá do usuário, numa lombada, ele falou, olha, ficou baixo meu carro. Não, tranquilo, vem aqui que eu ponho umas molas reforçadas e tal. Põe uma mola reforçada. Se o usuário faz o teste novamente com o carro, pô, não raspou mais, tá perfeito, até o carro ficou mais firminho, parece um kart aqui, tá fazendo curva melhor. Tá, só que aí ele tá numa certa situação em alta velocidade e por algum acidente de percurso ali, um cachorro que atravessa a estrada, um pequeno acidente na frente dele, ele precisa fazer uma manobra brusca em alta velocidade, ele vê que o carro está fora de controle. Se der tudo certo, ele vai sair daquela ileso, mas pode ser que não dê. Aí ele não vai entender nada. O que aconteceu? Falou, meu carro não ficou até mais estável? Essa é a questão da dinâmica veicular. A dinâmica veicular é um conjunto de equações interdependentes que você mexe numa, altera a outra. Então, você precisa ter o conhecimento disso. Então, o exemplo desse reforço de mola. Quando você insere massa no carro, você aumenta o peso do carro, uma das equações que você mexe é no coeficiente de amortecimento. Quando você coloca massa no carro, esse coeficiente de amortecimento cai, derruba. Porque na equação do coeficiente de amortecimento, a massa está do lado de baixo, ali da fração. Só que nessa mesma equação, o rate da mola está do mesmo lado. Então, quando alguém põe uma mola reforçada, ele derruba de novo. Mais uma vez, ele dá uma ferrada naquela equação, para o lado ruim. Então, fala, mas não ficou bom o carro? Ele testou? Sim, porque a dinâmica veicular, o próprio nome diz, dinâmica é velocidade. Quando você está numa situação de baixa velocidade, você está entre o estático e o dinâmico, você está em situações intermediárias onde a dinâmica não predomina. Essas equações não estão tão valendo. Elas começam a valer, mas devagarzinho, gradativamente, e elas vão ficar no máximo em alta velocidade. Então, um erro de projeto, um erro de reprojeto, que no caso da blindagem é um reprojeto, é uma adaptação, esse erro de reprojeto ele pode ficar muito crítico em altas velocidades, comprometendo a segurança do carro. Então, no mínimo, o engenheiro tem que entender o que ele está fazendo. Se ele aumenta diminui o coeficiente de amortecimento porque ele aumentou a massa e depois ele diminui de novo porque ele mexeu na mola, ele teria que trabalhar no próprio amortecimento, o que não é fácil. Sim. Você não tem disponível componentes para todos os carros de prateleira. Dá muito trabalho você alterar. Você tem que normalmente recorrer a recursos muito usados em competição e não é tão fácil e não tão barato você fazer isso. Então, tem situações que o conhecimento dessas equações leva a que você faz correções que não impactem tanto. Você tem algumas grandezas dessa mola que você pode trabalhar para recuperar a altura com nenhuma alteração do rate da mola. Ou com uma alteração muito sutil, muito pequena, que vai ficar dentro da margem de segurança do projeto original do carro. E mesmo assim, por exemplo, a altura livre da mola é uma grandeza que você pode alterar. É muito complicado também, porque uma fabricação de uma mola adaptada, se você não tem critérios, porque a mola é um componente tosco, uma mola. Tão simples, sim, mas se a humanidade, por algum problema, acabar agora e ficar todo mundo na idade da pedra, vai demorar 5 milhões de anos para a metalurgia chegar no ponto de fazer uma mola novamente. Não é nada simplista, tem muita tecnologia ali numa simples mola. Tanto metalúrgica quanto de processo de fabricação mecânica, tudo isso. Tem muita tecnologia numa mola. Então, um fabricante de mola não pode ser um fabricante com recursos tecnológicos que vai conseguir fazer avaliação daquele material, ver se ele não tem alguma interrupção na cadeia do metal ali,
que vai ali começar uma trinca e essa mola pode quebrar, ela pode ceder, ela pode... Então, todo um conhecimento metalúrgico muito complexo, muita tecnologia. Então, às vezes também não é fácil você, né, desenvolver um fornecedor para essa mola do jeito que você quer. Então, muitas vezes aquela solução que o pessoal fala, pôs um calço no carro. Não, o calço tem, sim, uma série... Você conhecendo a limitação da altura livre de mola, você não pode colocar um calço de 30 milímetros, você pode colocar um de 15 muitas vezes. E por que um calço muitas vezes ele é tido como um palavrão? Porque o camarada põe um calço sem critério, aí ele dança na base, escapa, vai causar ruído, pode causar travamento, mau funcionamento da suspensão numa hora crítica. Então você tem que colocar um calço que ele consiga abraçar a mola como se fosse o prato original e depois copiar o desenho do prato para que ele se adapte também e com um limite de altura que não é igual de carro para carro. Alguns aceitam alguns milímetros a mais, alguns não aceitam, porque vai dar a altura do curso livre da mola, que, né? Uma mola nunca ela pode chegar na altura sólida dela no veículo, porque senão ela pode ser uma carga muito grande na estrutura monobloco, né, que não é adequada. Sempre tem que deixar o espaço para o batente trabalhar. O batente tem essa função de fim de curso, porque ele vai causar uma rampa suave de fim de curso. Por mais que para o usuário pareça, olha, pô, caiu no buraco, olha que desgraça. Não, lá o fabricante previu, não precisa ficar sofrer tanto, porque você bateu o carro num buraco, entortou a roda, troca a roda, troca o pneu e segue a vida, porque o batente fez a função dele. Agora, se você trabalhou de forma errada o tal do calço, aí sim pode dar um problema sério aí. Né? Então, é muito conhecimento técnico e é um conhecimento mais avançado de uma engenharia automotiva, da dinâmica veicular. Então, uma blindadora, por isso que hoje eu falo que a blindadora tem que ter engenheiros com expertise, tanto na área da balística, na área dos materiais balísticos, você tem que ter um engenheiro de materiais especializado em balística e proteção balística, e tem que ter engenheiros na parte automotiva. Não é o mesmo engenheiro eletrônico que cuida daqueles componentes que a gente falou antes, tão sofisticados, dos radares, dos sensores. Não é o mesmo que cuida da dinâmica veicular. Um engenheiro mecânico, outro engenheiro elétrico e eletrônico. Né? Então, são situações distintas. Então, a estrutura de uma blindadora hoje tem que ser bastante sofisticada para dar vazão a tudo isso. Exatamente.